Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje um tema mais do que atual, vivendo o princípio das dores. Se você crê que nós estamos vivendo esse período, vai ficar mais fácil. Se você não crê, nós vamos fazer algumas citações bíblicas, que é a nossa base e que é a nossa regra de fé. Então é um vídeo de curta duração, em torno de uns 15 minutos, que você vai ter uma compreensão como que nós estamos vivendo hoje diante desse quadro alarmante, imprevisível, mas nós estamos nele. Que Deus abençoe e proteja a sua casa. E vamos então para a palavra. É um confronto com a palavra agora. Apocalipse de 1 a 3, o Senhor Jesus fala das 7 igrejas. Então, Apocalipse, ele fecha falando da última igreja. E depois a igreja não aparece mais em Apocalipse. Mas aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, que todos os teólogos, os que estudam a palavra, concluem que nós estamos na última igreja por todos os sinais, ele nos chama a atenção para algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Então ele está nos colocando diante de uma provação. E ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele vai morar comigo. Ao vencedor, no versículo 21, capítulo 3, 21, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Aqui ele já fala da ida para a glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa palavra é para você que é a igreja, não é para o templo, é para as pessoas que compõem a igreja. Mas ainda que nós estejamos vivendo um período de grandes turbulências, nós temos aqui uma boa notícia, que está no capítulo 3, versículo 10. Olha só: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Então, você vai ser guardado de uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui ele fala do mundo inteiro. E de acordo com os noticiários, essa pandemia atingirá todos os países do mundo. Então aqui ele fala que ele vai guardar, vai nos guardar nesse período de provação. E ele fala por que ele prova. O motivo da provação, que nós entendemos, é que a igreja, antes da pandemia, ela estava totalmente despreparada para levar o evangelho ao mundo inteiro. Você veja, o mercantilismo religioso muitas vezes imperava, pessoas, membros de igreja, que eram nem quente nem frio, eles não tinham um compromisso. A igreja que voltará, com todas as precauções, será uma outra igreja. Isso que eu queria colocar para você. Então, na hora de provação. Em Mateus 24, 7 e 8, ele fala do princípio das dores. Porque de 24, de 1 até o 6, ele fala de coisas comuns. Estava falando para o povo judeu: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, não temeis, mas não é o fim. Mas quando ele entra no 7, ele já traz para nós: por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em grande quantidade. Então os terremotos se multiplicaram nos últimos 200 anos, mais do que todo o período anterior. As pestes se multiplicaram. No versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Então nós adentramos nesse período. Não precisamos ter pânico, porque nós vamos ser preservados aqui pela própria palavra que nós lemos. Para a igreja, ele fala aqui, no 24, 14 de Mateus, ele fala uma coisa bem interessante, que é bom que você tenha consciência do que vai acontecer
quando a igreja estiver voltando, algumas já voltaram. Também em Marcos 13:10, ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aí você pode ir lá em Marcos 13:10, ele vai falar: olha, o evangelho tem que ser levado a todas as nações para que eu volte. Está bíblico, está lógico. Nós, nessa nossa volta, nós já estamos com um projeto de entregar uma Bíblia para cada família que não tem a Bíblia, logicamente na nossa região, porque nós cremos que vai haver o fechamento. E essa igreja tem que voltar preparada. Agora vamos falar da grande tribulação. Presta atenção agora. Não tem nada a ver com aprovação, não tem nada a ver com o princípio das dores. 24:21 de Mateus, olha o que está escrito. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se você recorrer a Marcos 13:19, você pode ver aí. Ele vai dizer a mesmíssima coisa, escrever o evangelho em lugares diferentes. Daniel 12:1, escrito aproximadamente há 2.700 anos, ele escreveu que seria um período de grande aflição, como nunca houve. Aí ele está se referindo à tribulação, à grande tribulação. Não é essa provação. O que nós estamos vendo é uma provação, é o princípio das dores. Se você estiver entendendo isso, eu creio que você vai estar apto para enfrentar e vencer o mal, porque fala aqui que nós vamos ser preservados. Aquele que estiver vivendo a palavra de Deus. Agora vamos caminhar um pouquinho para que você entenda. Apocalipse fala da abertura dos 7 selos, das 7 trombetas. Muitas pessoas têm dificuldade para entender Apocalipse, as pessoas não entendem, eles leem uma coisa, têm interpretação, mas vamos ver na palavra, porque aí fica mais fácil para você. A abertura dos 7 selos fala do cavalo branco, Apocalipse 6:1. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 1. Olha o que João, na ilha de Patmos, ele viu, para você entender esse primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse a voz do trovão, vem. 2, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Muitas pessoas não entendem, porque eles confundem esse cavalo branco com o que está registrado em Apocalipse 19:11. Eles acham que este cavalo branco é de Jesus, e não é. Porque fala que ele vai ter uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Este é o anticristo, ele vai ter autoridade para reinar 3 anos e meio. E vai receber coroa, vai receber glórias, ele vai ser condecorado. Ele se apresenta como cavalo branco. Depois de 3 anos e meio que acontece o arrebatamento. Então, você veja aqui, agora Apocalipse 19:11, para facilitar o seu entendimento, e o meu, e de todos que estão aqui, 19:11, que fala de Jesus agora. Pode acompanhar. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. No versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Este é Jesus, não este aqui do capítulo 6. Este aqui vai ser o anticristo, que ele encontra um terreno fértil para operar agora nesse período. Acho que aí deu para você entender. Tem um cavalo vermelho registrado em Apocalipse 6:3. Acompanhe aqui. Quando abriu o segundo selo, houve um ser vivente e saiu um cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então já iniciou a tribulação. A grande tribulação, não é a tribulação que nós estamos vendo hoje, é a grande tribulação que a igreja não estará aqui.
Aí, além do cavalo vermelho, tem um terceiro que é o cavalo preto, Apocalipse 6:5. Presta atenção em que situação estará passando os que ficarem, os que não forem arrebatados. Portanto, se você está vivendo em pecado, acerta a sua vida com Deus. Olha aqui. Quando abriu o terceiro selo, vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, uma balança pequena, de precisão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite nem o vinho. Então, veja bem, uma medida de trigo por 1 denário equivale ao salário de um dia de um homem. Então, vamos imaginar R$150, custaria uma porçãozinha de trigo e 3 medidas de cevada por 1 denário. Aí mostra a escassez, a fome, a situação por isso que fala que nunca se viu e nunca mais se verá isto. O cavalo amarelo é o 4º cavalo, que está lá em 6, 7, 8, que fala de morte. Uma 4ª parte da terra passará por essa situação de morte. Muito bem, então aqui você teve Se você, com calma, olhar os versículos, você vai compreender isso que nós estamos compreendendo e passando para você. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores. É um confronto com as Escrituras. Nós não estamos filosofando nada aqui, porque um acha isso, outro acha que... Não, nós não estamos achando. Nós estamos mostrando a palavra e mostrando que nós vivemos o princípio das dores, mas que nós vamos ser preservados, aqueles que estiverem vivendo a palavra. Então, o nosso desafio é esse. Você guardou a minha palavra, então eu vou te preservar. Mesmo que você tenha dificuldades de atravessar esse deserto que está passando. Lá em João 14, 1-4, Jesus fala assim, isso foi antes dele ir para o Getsêmani. Ele fala para os apóstolos: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Ele estava indo para a cruz para preparar lugar, lá que ele preparou. Hoje ele está à direita do Pai, como nosso advogado, intercedendo por nós. A cada um que busca, a cada um que entrega. Apocalipse 22, aqui mais no final, para poder fechar e você entender, aqui na terra nós estamos sujeitos a tribulações, a perseguições, às lutas, a incertezas, em abatimento, em preocupação. Você sai na rua hoje, você sai preocupado, você coloca a máscara, onde você vai, você vê um grupo, você desvia, tudo isso. Mas lá na glória, 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Então nós estaremos em um lugar onde nunca mais haverá nenhum vírus, nenhuma maldição, nenhuma maldade. Estaremos vivendo em novidade de vida eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele fecha Apocalipse dizendo no versículo 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Os cães, de acordo com os estudos, são aqueles que voltaram aos próprios vômitos, os desviados. Esses, eles têm um tempo para voltar. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Qualquer que seja a sua situação, o seu quadro, qualquer que seja o seu pecado, o seu vício, você pode hoje retomar uma vida com Deus para ter direito à árvore da vida e morar na eternidade com Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê um like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, faça um comentário, isso é muito bom para nós continuarmos postando os nossos vídeos. Sempre os nossos vídeos terá a Bíblia como base. Que Jesus abençoe sua casa, te guarde nesse período de tribulação, nesse período em que nós estamos passando, e que Ele falou que nós passaríamos, mas que Ele estaria nos guardando.
A morte não é o fim, é o começo. Então esteja preparado para cumprir seus dias na terra e um dia morar na glória. Que o Senhor te abençoe. Até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.